Então, ele abre para amanhã. Irmãos, graças e paz, hoje nós estamos aqui na missão de poder compartilharmos e adorarmos ao Senhor juntamente com toda a igreja. Nosso querido pastor tem estado um pouco acometido com problemas respiratórios e nos pediu que nessa noite nós pudéssemos estarmos aqui fazendo a transmissão do estudo de Pedro e adorando ao Senhor juntamente com todos os irmãos. Queremos agradecer, acima de tudo, a confiança e a certeza de que a missão que nos foi dada pelo pastor, certamente tentaremos, dentro da devida medida, atender, mas, acima de tudo, muito livres no Senhor, sabendo que é Ele quem faz o querer e o efetuar. E para iniciar a nossa live, nós gostaríamos de, primeiramente, de estarmos orando a Deus e logo em seguida nós vamos estar adorando ao Senhor com 2 canções e logo em seguida nós vamos entrar no estudo de 1 Pedro, capítulo 2, seguindo a partir do verso 10, indo para o verso 11, que foi a parada que o pastor fez na semana passada. Pai querido, Pai amado, Tu és grandioso, Tu és maravilhoso. Rendemos-te graças, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua infinita riqueza, por aquilo que o Senhor tem sido na vida da Tua igreja, por aquilo que o Senhor há de fazer no meio da Tua igreja. Pai querido, nós Te louvamos por este tempo, Te louvamos porque Tu és Senhor da história. As nossas vidas, da Tua igreja, estão nas Tuas mãos e a Ti, Senhor, faz sim o Teu querer, o Teu efetuar sobre todas as coisas. Que nessa noite o nosso coração esteja livre em Ti para estarmos sensíveis à Tua voz, sensíveis ao Teu querer e ao Teu efetuar. Que o nosso coração esteja livre também para poder Te adorar em cada canção e que a nossa vida seja uma expressão, Pai, do reflexo da Tua presença, da Tua vida, para o louvor e para a glória do nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 33, ela nos diz: celebrai ao Senhor com harpas, oferecer-lhe músicas com lira de 10 cordas, entoai-lhe um novo cântico, tocai com arte e júbilo na louvação. Porque a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que realiza. Que o Senhor possa realizar toda a sua vontade e que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade em meio à adoração do seu povo nessa noite. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por palavra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por palavra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Aleluia. Somente tu és o Deus eterno. Dá-nos mais do teu grande amor, Senhor. Senhor, do teu grande amor e derrama sobre mim um novo óleo, enche minha vida da tua alegria. Ó Deus, sei que estás aqui, sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti.
teu grande amor e derrama sobre mim um novo olho. Enche minha vida da tua alegria. Eu sei que estás aqui. Eu sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É o meu maior prazer, aleluia, te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Em tua presença eu levanto as minhas mãos, te dou o meu coração, recebe, Senhor. Quando tua glória vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Meu maior prazer é o meu maior prazer. Te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Levanto as minhas mãos, entrego a ti, te dou o meu coração amado. Quando tua glória vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer aí onde você está, na sua casa, no seu sofá, na cozinha, ou quem sabe na cadeira, na mesa, ou quem sabe ajoelhado, prostrado diante do Senhor, adorando com todo o seu coração, com toda a sua força. Eis-me aqui, Senhor. Eis o meu coração na tua presença. Eis-me aqui, Senhor, para ouvir a tua voz mais uma vez, para ser ministrado pela palavra que virá ao meu coração. Eis-me aqui, Senhor, com o coração ensinável para aprender um pouco mais do Senhor nesse estudo. Eis-me aqui, Senhor. É o meu maior prazer te servir, é o meu maior prazer estar na tua presença. É o meu maior prazer ouvir do Senhor e seguir as tuas ordenanças. É o meu maior prazer, Senhor. É o meu maior prazer, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Meu maior prazer é o meu maior prazer. Te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Você está na presença do Senhor, diga pra mim. Levanto as minhas mãos e te dou o meu coração, meu corpo, a minha mente. E quando tua glória vir, quero então dizer:
Eis-me aqui, Senhor, quando tua glória eu vi, Quando tua glória eu vi, eu quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. amém. Deixa eu colocar aqui. Nosso texto básico que o pastor tem trabalhado nesses últimos dias tem sido o livro de 1 Pedro, e nós estamos no capítulo 2. Na semana passada, o pastor fez a leitura do versículo 10 e desenvolveu o versículo 10, e hoje nós vamos estar dando continuidade a partir do verso 11. Se você está com sua Bíblia, você pode abrir e nos acompanhar. Se você tiver com o seu smartphone e tiver a viabilidade de poder abrir, também você pode abrir e nos acompanhar. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Eu vou pegar aqui agora o notebook de Eliana, porque ela está usando, e agora eu vou precisar usar porque as minhas anotações estão aqui. Como todo bom estudioso da palavra, nós precisamos ter as nossas anotações para que não nos percamos naquilo que de alguma maneira o Senhor nos trouxe ao coração a partir do verso 11. Então, diz assim o texto sagrado: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ela ligou. Texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Eu vou fazer a leitura do verso 12, mas certamente nós não entraremos nele. Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, nesta noite, por tudo que Tu já tens feito, Senhor. Que o nosso coração esteja plenamente livre em Ti. Que o Teu Espírito Santo possa ter a liberdade necessária em nossos corações para a Tua palavra. E que ela seja, Senhor, instrumento de crescimento, instrumento, Senhor, de edificação para as nossas vidas. Assim também, Senhor, como instrumento de correção, mas para o bem da nossa alma, para o bem do nosso espírito, para o bem da nossa santificação e da vida que nós temos em Ti. Guarda, Senhor, todo o nosso coração, guarda, Senhor, o intelecto de cada um dos irmãos, que seja, Senhor, de maneira que a Tua palavra, Senhor, alcance não apenas o entendimento, mas a alma e o espírito, ó Deus. Isso é o que nós pedimos no nome de Cristo Jesus. Uma das coisas bastante interessantes que nós conseguimos observar no texto de Pedro é o fato dessa carta estar sendo escrita, e eu faço uma pequena linha de tempo para podermos nos ambientarmos no contexto em que Pedro está. Pedro está a escrever essa carta para seus irmãos gentios, assim como alguns irmãos judeus que estavam ali na luta e no desafio da fé. Uma das coisas importantes que precisamos destacar do ponto de vista contextual da carta de 1 Pedro é que Pedro vem, de alguma sorte, encorajar irmãos que vinham de uma estrutura de vida completamente fora do ambiente da fé, irmãos judeus que eram judaizantes e que estavam, de alguma sorte,
adentrando ao cristianismo, e aqueles que de alguma sorte não estavam vivenciando a fé no Senhor Jesus, olhavam para essas pessoas e enxergavam-nas como pessoas distantes de um relacionamento social. A fé em Cristo, à época da carta de Pedro, era altamente desafiadora. Lembremos-nos ainda que, do ponto de vista cultural, todas essas pessoas perpassam por um período de vivência do Império Romano, onde nós temos festas de orgia, onde nós temos culto em adoração a outros deuses, nós temos culto em adoração a deuses que desenvolviam práticas de orgias sexuais, e isso era colocado como elementos de oferta a deuses, e nós temos gentios que de alguma maneira ou tinham participado de maneira direta ou indireta no elemento do servir nesses ambientes onde Roma estava presente com as suas autoridades, com pessoas da sociedade e irmãos que de alguma maneira, ou no contexto, estavam se distanciando agora desses encontros, não mais participantes, mas que tinham um desafio de viver a vida, de vivenciar a fé cristã, mas sendo em muitos momentos, às vezes até mesmo, servindo como elementos de chacota. É interessante notarmos que, do ponto de vista, a partir do primeiro capítulo, nós temos um desafio de uma vida que precisa ser experimentada e vivenciada por Deus e em Deus. Ou seja, a vida ela não é apenas esse corpo, a vida não é apenas a alma, a vida não é apenas o espírito, é esse conjunto que nós somos, corpo, alma e espírito, a tricotomia, e que ela precisa estar na plenitude a qual Deus prospectou para nós. E o povo ao qual está neste momento recebendo essa carta do apóstolo Pedro tem um desafio substancial, que é estar separado, mas não ausente da sociedade. E aqui é bom que se diga que por muitas vezes em algumas leituras comportamentais que muitos de nós fazemos, que o fato de nós estarmos vivenciando a fé no Senhor Jesus não significa que nós não devamos viver na sociedade, mas que o nosso proceder dentro da sociedade, ele precisa estar em consonância com aquilo que o Cristo reservou para cada um de nós e nos ensinou através da sua vida, vivendo, ensinando e nos estimulando a vivenciarmos e a multiplicarmos isso na vida de outras pessoas. Consideremos ainda, irmãos, que dentro desse contexto há um desafio expressivo dos irmãos. Esses irmãos estão em um ambiente adverso, sim. Assim como nós vivemos também muitas vezes em ambientes adversos. E que é para nós momentos em que nós olhamos assim, meu Deus, será que eu vou conseguir vivenciar todos os teus ensinamentos nesse ambiente, às vezes tão hostil, um ambiente tão desfavorável à tua palavra? Mas é interessante que é nesses ambientes que a luz de Cristo deve ser refletida. E Pedro tem uma preocupação a partir do verso 11, utilizando um elemento bastante importante na sua construção textual. Pedro, o versículo 11, ele começa com a expressão de amados. E é interessante, queridos, que na relação de discipulado que por muitas vezes nós estabelecemos na caminhada da fé, porque consideremos aqui, eu e você não fomos feitos apenas para andarmos com Cristo e ficarmos sentados no banco da igreja parados. Não. Nós fomos feitos para desenvolvermos relacionamentos, e esses relacionamentos precisam ser profícuos, esses relacionamentos precisam ser construtivos. Mas como em todo bom relacionamento, é preciso considerar que existem embates, existem desafios, e a maneira como nós tratamos o outro será de importância elevada para que a palavra também alcance o lugar no coração dessas pessoas. Lembremos ainda que
quando o texto nos traz a ideia do amor que amemos, amados, a expressão nos traz a ideia do amor divino para com aqueles que estão ao nosso redor. E aí nós precisamos ter sempre o olhar para como Cristo, na verdade, se relacionou comigo, como Cristo, de fato, nos amou. É interessante como eu gosto de ser bem tratado. É interessante como eu gosto quando alguém, de maneira cordial, de maneira adequada, usa bem o elemento da palavra, ainda que no momento de correção. Eu tenho sempre o hábito de dizer que a palavra ela precisa ser bendita, ou seja, eu preciso colocá-la na devida medida, eu preciso colocá-la na devida proporção. Até no falar, eu preciso ter o devido cuidado e a devida maneira para que quando que no uso do amor, ainda que corrigindo, essa palavra ela alcance o devido lugar e ela seja bendita. Ou seja, ela alcançará de forma eficaz aquilo que lhe propõe, não por mim, mas pelo fato dela ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é viva. E ela ainda no encontro do coração do ser humano, ela produz aquilo que de fato está no coração de Deus. Notemos ainda que a expressão de amados, pelo menos ela aparece 62 vezes no Novo Testamento. Na segunda carta de Pedro ela aparece pelo menos 6 vezes essa mesma expressão, pelo menos 5 vezes na carta aos Romanos e 5 vezes ainda na carta de 1 João. Veja que há algo que é singular para que essa expressão possa surgir no Novo Testamento em inúmeras circunstâncias. E aí nós precisamos considerar isso, queridos, porque nós estamos no meio de uma comunidade. Aí quando eu falo no meio de uma comunidade, eu falo da nossa comunidade local, Igreja Batista da Esperança. E inseridos nela, nós temos um relacionamento de fé fraterno, e aonde esse amor precisa ser revelado e externado. Nós não podemos considerar que essa relação social que nós estabelecemos na comunidade de fé, ela é uma relação onde eu penso em ter algo em troca. A relação fraterna cristã, ela não visa nada em troca. Muito pelo contrário, ela é um elemento de doação, ou seja, eu estou a doar a minha vida, eu estou a doar o meu tempo, eu estou a doar parte daquilo que eu tenho a nível de conhecimento e de capacidades, para que outros que são bebês, outros que são ainda prematuros, possam desenvolver-se na caminhada da fé, mas em amor, amando de maneira fraterna, de forma sincera, de forma verdadeira, que ao falar, o outro olha para mim e percebe, olha, esse irmão verdadeiramente tem uma expressão do amor de Cristo para comigo. Essa é a ideia quando Pedro diz o seguinte, amados, ele está se referindo, queridos, eu vos amo com o amor de Deus, eu vos amo de maneira fraterna, sem nenhum interesse, sem nenhum elemento de negociação e de barganha. E consideremos ainda, irmãos, na sociedade atual, a grande maioria das pessoas estabelecem um elemento de relacionamento visando sempre alguma coisa em troca. O que contrapõe a ideia da fé cristã, o que contrapõe o amor fraterno na fé cristã. E isso nós precisamos a cada dia desenvolver, nós precisamos estimular, fazer com que isso seja vivenciado a cada momento na nossa comunidade de fé. Por muitas vezes nós estamos começando a pensar de maneira tão global, porque o mundo, porque nos Estados Unidos, porque na França, porque na Europa, porque no Paraguai, porque no Uruguai está acontecendo isso, mas em nossa comunidade local, mas em nossas relações locais, como isso está? Eu quero encorajá-lo nesse momento inicial dessa palavra dizendo o seguinte, olha, mais do que nunca, neste momento onde nós estamos separados, distantes fisicamente, nós precisamos nos amar de maneira muito mais ardente, de maneira muito mais expressiva.
Nós temos elementos de comunicação como nunca na história do mundo. E por muitas vezes nós sequer nos comunicamos com aqueles que são da fé. Como aqueles que nós desenvolvemos relacionamentos, passamos às vezes uma semana, os nossos grupos, os PGMs que estão em operação, às vezes o irmão põe uma coisa lá, aí o outro diz, olha, eu estou na correria, porque a vida está corrida para todo mundo. Mas será que esse amor de fato ele está sendo produzido? Será que ele de fato está germinando da forma adequada como o Criador deseja para nós? A preocupação de Pedro, ela é verdadeira, ela é sincera, ela é legítima do ponto da ação, quando Pedro está tão distante daqueles irmãos e está preocupado que aqueles irmãos estejam imbuídos de um sentimento verdadeiro diante dos desafios que estão postos à sua vida no cotidiano. É interessante que esse amor, em alguns locais, às vezes nós adentramos e aí alguém fala conosco e aí é aquela coisa fria, sem calor. Porque o relacionamento fraterno, ele precisa ser experimentado com o amor, com o calor do Espírito Santo. Eu não sei se você já tiveram a oportunidade de chegar em uma comunidade onde você é recebido, aonde você é acolhido, aonde as pessoas olham para você e dizem, meu amigo, por gentileza, assente-se aqui. Olha, eu tenho um lugar especial que você pode sentar. Está bom para você aqui? E há uma verdade em cada palavra, porque essa verdade realmente busca estabelecer com aquela pessoa uma conexão. E essa conexão não é humana, essa conexão ela é espiritual, aonde estamos desejando não apenas no ambiente físico das quatro paredes, mas fora também desses ambientes das quatro paredes, no trabalho, na vida em casa, na vida com o vizinho, na vida com pessoas que nós conhecemos fora da nossa vizinhança, esse calor que o Espírito Santo nos traz, aí alguém olha para nós e diz o seguinte, você tem alguma coisa que é diferente. Existe algo em você que, assim, tem alguém, aquele camarada, ele, sabe, ele é bacana, ele é legal, é um cara que faz a gente rir, mas você é diferente. E qual é essa diferença, irmãos, que há em nós? É justamente esse amor divino que nos leva a pensar no outro de forma verdadeira, de forma legítima, com sinceridade e com verdade. É interessante que o texto segue adiante, eu estou aí no versículo 11, que esse amor tem um outro elemento importante a ser destacado. Nós vivemos um período em que gratidão tem passado distante das nossas expressões, Eliana. Eu não sei se você já percebeu como as pessoas vivem, mas sem um elemento de gratidão. Perceba que esse amor que resgatou os gentios e os judeus, ele precisa ser manifestado em nós através da gratidão. Quantas e quantas vezes nós acordamos no amanhecer, Deus nos desperta, né? Porque nós quando dormimos, nós apagamos, não temos nenhuma capacidade de dominar o sono, nós estamos simplesmente num estado quase que de coma no sono, né? Mas Deus chega com o seu dedo glorioso da vida e vai lá e nos desperta do seguinte, acorda filho, ei, o dia se renovou para você, a minha misericórdia se renovou para você. E aí nós acordamos, a primeira coisa que nós vamos fazer é o que, irmãos? Nós vamos pedir. Deus, eu quero te pedir que o Senhor me abençoe nesse dia. Você já fez essa oração? Eu já fiz. Eu já fiz isso durante um tempo na minha caminhada de fé. Eu não vou me tirar desse caldeirão aqui, não, desse conjunto, não, porque eu já fiz isso na minha vida. De acordar de manhã e pedir que Deus me abençoasse, de que Deus me desse sabedoria, de que Deus me orientasse, de que Deus pudesse fazer isso, que Deus pudesse fazer aquilo. Mas a palavra gratidão, pelo amor dele na minha vida, passou distante. E aí é interessante, queridos, quando
nós vamos avançando no processo da fé, no processo de amadurecimento. Nós começamos a ressignificar comportamentos. E olhe, a carta de Pedro, ela trata elementos comportamentais dentro da sociedade. Né? Nós não podemos fugir de vista que Pedro traz aqui um elemento de advertência, de exortação, de elementos de comportamentos na sociedade. E esse é um comportamento que também deve ser refletido em nós, primeiramente, porque nós só começamos a manifestar na sociedade aquilo que nós construímos na nossa particularidade. Ou seja, se eu lá no meu quarto, na minha intimidade com Deus, não consigo ter expressão de gratidão pelo amor que Ele construiu, desenvolveu na minha vida, como é que eu vou dizer para o outro que ele deve amar a Deus? Como é que eu posso dizer para o outro, olha, seja grato a Deus pela vida, se nem de manhã eu agradeci a Deus porque Deus me despertou? É fascinante como o texto sagrado nos traz elementos que têm passado desapercebido entre os nossos dedos. Tem escorrido como se nós tivéssemos jogado água e ela escoa entre os nossos dedos. Meu irmão, minha irmã, acorde nesse momento inicial da reflexão desse versículo 11 do apóstolo Pedro. Nós precisamos ter gratidão por este amor manifestado a nós. Manifeste isso com a sua esposa, manifeste isso com os seus filhos. Seus filhos já perceberam gratidão no seu coração? Seus filhos já perceberam que você é uma pessoa mais grata, menos resmungão, sabe? Menos aquele camarada que, sabe, reclama de tudo, fala que o dia está quente, fala que o sofá está fora do lugar, a televisão estava ligada, a luz largou ligada, a torneira estava pingando, que o quarto está bagunçado, que isso. Reclama de tudo e não agradece. O seio ao qual você está inserido consegue perceber isso no seu coração? Eu quero encorajá-lo e desafiá-lo a vivenciar e experimentar isso. E eu posso afirmar para você, meu irmão, minha irmã que nos acompanha nessa noite, a partir do momento em que o nosso comportamento ele é mudado não por força, não por violência, mas pela presença de Deus que nos constrange a essa ressignificação, muita coisa passa a ser mudada. As pessoas passam a nos enxergar com outro olhar. As pessoas passam a nos enxergar como um reflexo de Cristo, como um mini Cristo, como o próprio texto sagrado nos diz. Mude o comportamento. Procure expressar esse sentimento de amor. É o que Pedro está trazendo. Amados, queridos, fraternos, filhos de Deus, resgatados do lamaçal do pecado. E olhe que os gentios vivenciaram lá no tempo romano coisas que eram assim, altamente reprováveis do ponto de vista social e comportamental, irmãos. E Pedro está dizendo, olha, foi de lá que Deus tirou vocês. Foi de lá que Deus tirou você que nos acompanha. Você que de alguma forma pode dizer assim, olha, meu pecado é maior do que o outro. Olha, meu irmão, não importa a sua condição. Deus lhe resgatou, Deus me resgatou, Deus nos resgatou de um fundo de lama de maneira tal que sobre o nosso coração precisa ocorrer gratidão. E é essa a ideia que Pedro traz quando ele diz amados. E aí ele usa a partir dessa segunda parte do versículo, ele diz assim, olha, eu peço, eu os advirto e insisto. A ideia aqui, e que surge no Novo Testamento pelo menos 180 vezes, é o sentido de consolar. Veja só como a Bíblia ela é admirável quando nós nos debruçamos em maior profundidade sobre um texto. Ao tempo em que, quando Pedro chama amados, exorto-vos, e aí às vezes nós confundimos o elemento do exortar com ser bruto, não é? Eu não sei se você já viu alguém dizendo o seguinte, eu exortei o irmão fulano de tal. E aí você vai ver a atitude do exortar do irmão, ele parecia mais aquele cavalo dando um coice do que um irmão que tem amor fraterno pelo outro e que está querendo consolar, querendo trazer aquele irmão à razão.
Eu não sei se você já vivenciou isso, talvez na sua vida, mas eu já vivenciei. O irmão veio me exortar, me veio de uma forma tão brutal que eu, por comportamento, eu não reajo, eu não sou de imediato, eu não sou colérico na questão de reação. Mas quando ele falou aquilo, eu falei assim, eu reagi com uma palavra branda. Aí o texto sagrado diz, olha, a palavra branda, ela acalma o furor. E aí eu reagi com ele sobre uma outra linha de ação, de comportamento e de palavra. E aí ele sentiu que ele saiu do compasso, saiu daquilo que deveria de fato ser. Eu estava errado, de fato. Mas quando passei a provocá-lo em relação à palavra, ele se sentiu desconfortável porque ele foi indevido, ele foi impróprio na abordagem. Porque exortar, aqui quando Pedro fala, Eliana, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não quero lançar você agora mais ainda na profundidade do seu erro. Deus não esmaga a cana quebrada. Deus não esmaga, Eliana, ela gosta muito dessa expressão de que Deus não esmaga a cana quebrada. Mas veja que o elemento consolador aqui está presente na palavra exortar. A ideia é puxar essa pessoa, você ser um instrumento aqui de condução daquilo que, de alguma sorte, aquela pessoa já viveu e que pode estar sendo apontada, do ponto de vista comportamental, como um elemento de tentação. Ou seja, eu estou aqui e de repente surge a tentação e eu digo, irmão... Aí eu vou lembrar dos nossos irmãos da Assembleia de Deus, né? Vigia, crente, vigia, irmão. Vigia, né? Os irmãos falam assim, vigia, canela de fogo. Mas, irmãos, a ideia aqui é trazer esse irmão ao lugar com consolo, com adequação, de maneira que o Espírito Santo atue nesse processo e não para chegar lá assim, sabe, bater de maneira que o indivíduo fala assim, bom, eu já estava ferido, agora estou morto. A ideia não é essa dessa exortação. Aqui é o elemento do Espírito Santo agindo nesse processo de exortação, de trazer esses irmãos ao devido lugar. A exortação, o consolo, na ajuda espiritual, que são funções que são alicerçadas sobre a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Veja, o Espírito Santo está aí em você, né? Me lembro daquela canção, né? O Espírito Santo se move em você. Ele se move, ele é ativo, ele é operante. E no curso bíblico, irmãos, o Espírito Santo esteve presente em todos os momentos. E aqui no elemento inspirador a Pedro, nesse momento, há uma inspiração também. E aqui é o Espírito Santo agindo no consolo através da sua vida. Já pensou sobre isso? Já pensou sobre esse instrumento que você pode ser nas mãos de Deus? Ainda que alguém diga, vixe, vem um irmão para nos exortar. Olha, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus nos exorta intimamente e que ninguém está vendo, ouvindo, olha, irmãos, como isso é impactante. Isso simplesmente arrebenta todas as algemas, arrebenta todas as cadeias, de maneira que o Espírito Santo nos impacta e a libertação, o cuidado é estabelecido sobre as nossas vidas. Seja impactado pelo Espírito Santo, seja impactado por esse incômodo da exortação do Senhor nessa noite. Se você de alguma sorte pensa em se desviar, o Espírito Santo nessa noite diz assim, olha meu irmão, acorda, nós estamos aqui, a ideia é, apesar da distância que nós estamos preocupados com vocês sim, assim como Pedro estava preocupado com aqueles irmãos. Né? Por muitas vezes o distanciamento faz com que sintamos um elemento de desconexão, de afastamento, de perda de contato, porque nós somos seres sociais e necessitamos de abraço, de afago, de ter um ombro para poder se reclinar, um rosto para poder dar um beijo. Eu posso dar um beijo nela porque ela é minha esposa.
Nós sentimos falta disso por esse distanciamento, mas nessa noite eu quero te dizer, olha, o Espírito Santo de Deus está agindo de toda forma a nos trazer para o lugar da sua vontade. Porque o lugar da vontade de Deus, irmãos, é que estejamos distante de todo pecado, distante de toda a ação que fere a santidade de Deus em nossas vidas. Seguindo o texto, se você tiver com a tua Bíblia aberta, né, o apóstolo Pedro ele segue falando assim, olha, que nós somos peregrinos neste mundo. É interessante que a expressão peregrinos ela é diferente de forasteiros. Uma tem uma ideia, uma conotação, e a outra tem outra. Mas o peregrino é aquele que não tem direitos de cidadão. Veja só, o apóstolo Pedro diz assim, amados, eu vos exorto, eu chamo vocês e lembro a vocês que vocês são peregrinos. Ou seja, eu não tenho direitos aqui nessa terra. Você já pensou sobre isso? Mas como assim, irmão, já não tem direito? Porque aí eu vou me lembrar daquilo que o pastor falou no domingo, que nós estamos aqui na terra olhando para a eternidade. Ou seja, a minha estadia aqui não é de cidadão terreno. Eu sou extraterrestre. Nós somos extraterrestres. Porque a nossa pátria não é aqui. Eu sou peregrino, eu não estou aqui. Apesar da minha identidade dizer que eu nasci no dia 20 de março de 74. Lembre dessa data, meus irmãos. Eu aceito presentes em 20 de março. Viu? Apesar de eu ter toda essa identidade social construída e fixada, mas isso é do ponto de vista humano, do ponto de vista daquilo que nos aguarda, minha identidade não é aqui. Eu sou um celestiano. A minha cidadania, o lugar para onde eu vou, é para a eternidade. É para lá que eu estou caminhando, é para lá que eu estou trilhando, é para lá que de fato eu estou me preparando para estar. Então, eu não posso esquecer aquilo que até mesmo o próprio apóstolo Paulo fala em Efésios 2,19, quando ele diz assim, olha, assim vocês já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Veja que o elemento de estrangeiro e forasteiro está presente nesse texto também trazendo a ideia de peregrinação. Ou seja, eu estou aqui, mas não sou daqui. A minha caminhada ela é temporal.